Idôneos. O que essa palavra significa para você? Idoneidade para com o céu significa capacitação, estar apto para o céu. Mas em que sentido está apto para o céu? De que forma eu posso estar em condições legais para estar ao lado de Cristo nas mansões celestiais? Essa é a temática de hoje. Deixe-me me apresentar, meu nome é Jonatas Passos e vocês estão no canal Última Hora 1798. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre idoneidade ao céu. Fiquem ligados. O que é isso, idoneidade? Veja só o que nós podemos encontrar na Bíblia a respeito sobre santificação, caráter, para a vida do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Isso tem que ficar muito claro. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente. O mesmo Deus que nos traz paz tem que nos santificar completamente, santificação. E oro a Deus que todo o vosso espírito, e alma e corpo, ou seja, todo o seu ser, sejam preservados. O que é preservação? Nós sabemos o que isso significa. Preservar, guardar, como? Irrepreensíveis, sem repreensão, um caráter irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito sério. Paulo está falando nesse momento que nós temos que nos apresentar diante do Senhor para a vinda do Senhor Jesus com caráter irrepreensível. Não estou aqui falando de natureza. Nossa natureza continuar sendo pecaminosa até que Cristo volte e mude a nossa natureza de um corpo corruptível, ou seja, uma natureza, carne corruptível, para uma natureza incorruptível, ou seja, uma natureza perfeita. E lembrando que eu falei isso no vídeo passado a respeito sobre natureza, se é pecado ou não. Quero vos lembrar que natureza é o que nos impulsiona, ou para o bem ou para o mal. Se ela é imperfeita, nos impulsiona para o mal. Se ela é perfeita, nos impulsiona para o bem, ok? Imperfeita, para o mal. Perfeita, para o bem, ok? Isso tem que ficar muito claro. Caso não tenha assistido o vídeo anterior, onde nós falamos sobre se nós nascemos pecadores ou nos tornamos pecadores, por favor, assista esse vídeo, porque será de grande ajuda também para o entendimento bíblico. Mas voltando mais uma vez ao nosso assunto. Até que ponto eu posso transformar meu caráter? Até que ponto Deus pode transformar meu caráter? E aqui é que nós temos que falar sobre justificação e santificação. Veja só o que a Bíblia vai dizer a respeito disso. Quero que vocês dêem uma olhada aqui. Justificação, santificação. Parece coisas opostas, mas não, elas estão unidas, pois essas duas fazem parte da salvação. A justificação é a graça perdoadora e a santificação é a graça vencedora. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Veja que não fala aqui só fé em Jesus Cristo, mas a fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, mais uma vez, pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Em que sentido nenhuma carne será justificada? Veja, a lei não perdoa, a lei não tem o poder para perdoar os meus pecados, é o sangue de Cristo que traz a remissão dos pecados. Lembre-se, portanto, do santuário terrestre, que é o molde do santuário celestial, pois a lei ficava dentro da Arca da Aliança.
E no propiciatório, que no original também significa perdão, passar por cima, era jogado sangue, ou seja, o sangue para a remissão dos pecados. Agora, se eu tenho a remissão dos pecados, devo voltar à prática do pecado? Obviamente que não. Então, a justificação é pela fé. E a santificação? A santificação seria o que, então? Vamos dar uma olhada. Santificação seria o quê? Para abrir-lhes os olhos e converter das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos seus pecados, e aqui já está falando de justificação, e herança entre os santificados pela fé em mim. Em outras palavras, justificação é pela fé, santificação também é pela fé. Ambos são pela fé. Não é obra minha, mas é claro que exige, a escolha é minha, uma atitude minha. É necessário isso. Portanto, qual tipo de caráter nós estamos construindo para o céu? Caráter pecaminoso ou um caráter perfeito? Mas existe isso? Caráter perfeito? Vamos ver o que Ellen White vai dizer a respeito sobre isso, sobre o caráter, sobre a respeito do caráter, principalmente na volta de Jesus. Caráter. Se você quiser ser santo no céu, primeiro deve ser santo na terra. Vamos ficar só nessa parte aqui. Veja só o que ela diz. Se você quiser ser santo no céu, primeiro deve ser santo na terra. Portanto, se você quer ter os mesmos costumes do céu, no sentido de comportamento, vestuário, comida, entre outras coisas, deve primeiro ser santo aonde? Aqui na terra. Os traços de caráter que você preza na vida não serão mudados pela morte e pela ressurreição. Em outras palavras, nós vamos acordar da sepultura aqueles que morreram em Cristo com a mesmíssima disposição. Mesmíssima disposição. Ou seja, ela diz, você sairá da sepultura com a mesma disposição que manifestou em seu lar e na sociedade. Isso é muito sério. Nessa parte aqui final, deixa eu ajeitar aqui, ela diz, Jesus não muda o caráter em sua vinda. Quando é que Deus muda o nosso caráter? Agora, mas não na sua vinda. E nem mesmo quando a porta da graça se fechar. Quando a porta da graça se fechar, Cristo sai do santuário, parando, portanto, a intercessão. E sem intercessão, quem vai perdoar os meus pecados? Por isso, Deus nos pede para que sejamos irrepreensíveis, ou seja, vencer os pecados de cada dia, para que estejamos prontos para o céu. Isso é idoneidade. Por isso nós temos que nos refletir bastante a respeito sobre isso. Como é que é o nosso comportamento? Nosso comportamento é igual ao do céu? Como é que são nossas músicas? Nossas músicas são ecos celestes ou são muita bateria, guitarra? Como é que elas são? Nossos hábitos. Nossos hábitos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu como, tudo isso aí. Tudo. São de tratamento divino. E os nossos vícios. Aliás, falando sobre vício, eu falo aqui como jovem também, né, que sou. Tem esse negócio de ficar muito no celular, ou assistindo série, televisão. Irmãos, em nome de Jesus, quanto tempo? Imagine aqui, o tempo que eu fico no celular, mas também tem outras coisas, obviamente, né? Se eu desse esse mesmo tempo para a Bíblia, o estudo e comunhão com Deus. Por exemplo, aí eu posso ficar 12 horas só usando o celular. E se eu usasse esse tempo para ter uma comunhão com Deus? É um desafio que eu faço para mim mesmo e para cada um que está nos assistindo.
O que falar sobre o vestuário? Será que minhas vestes mostram que eu sou do céu? Ou mostram que eu sou um pouquinho mais desse mundo? Comida. Será que os anjos podem comer aquilo que eu coloco na mesa? É uma coisa muito séria para a gente pensar. Muito séria. Voltando aqui. O trabalho de transformação deve ser feito agora. Foi o que a gente acabou de falar. Mas como é que está o moderno Israel? Como estamos hoje? Ellen White explica: o moderno Israel está depressa seguindo-lhes os passos, ou seja, do antigo Israel, e o desprazer do Senhor seguramente repousando sobre ele. Estamos repetindo a história deste povo, o povo de Israel, estamos repetindo, estamos parados, por assim dizer, nas fronteiras do mundo eterno. É interessante isso aqui, ó. O movimento do Advento teria entrado na Terra Prometida em 1888, mas havia uma tendência de permanecer acampados ao redor do mundo, ao redor do Sinai. Ali era o centro da nossa teologia, a mensagem do santuário. O único jeito de entrar em Canaã não foi aplicado. Estudemos, pois, portanto, o santuário. O santuário nos mostra a salvação. É a justiça pela fé, justificação e santificação. Ambos, como vocês já viram, são pela fé. Todos são pela fé. Portanto, eu não posso de maneira nenhuma pedir perdão dos meus pecados se eu não tenho fé que possam ser também perdoados. Da mesma forma, eu não posso obedecer os 10 mandamentos sem a fé de Jesus. Veja, eu tenho que ter fé em Jesus Cristo, em que Ele vai me salvar, em que Ele está pronto para me tirar das tentações, pronto também, pela sua força, pelo seu poder, vencer aqueles pecados. Cristo está aqui para isso. Não somente para perdoar, mas nos curar completamente. Aliás, não é esse o objetivo de qualquer médico sensato? Não é esse? Cura, mas não ficar só indo para o consultório toda hora, com os mesmos problemas e coisa e tal. Não, é cura. Cura contra o pecado. Para que o pecado não reine em mim, em nós, na minha mente, no nosso ser, mas que Cristo reine em nós. Como Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É muito importante cada detalhe. Portanto, lembre-se, nosso caráter tem que estar irrepreensível, em outras palavras, sem nenhuma mancha de pecado. Parece perfeccionismo, mas eu deixo. Me dá um parênteses aqui, por favor, ou notinha de rodapé. Perfeccionismo é algo que o diabo criou, que é a ideia de perfeição absoluta. Nem os anjos têm perfeição absoluta, só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem a perfeição absoluta. Os anjos têm a natureza, os anjos do céu, obviamente, têm a natureza perfeita. Tem uma natureza perfeita. E nós teremos essa natureza perfeita quando Cristo voltar. Mas e o nosso caráter? Não adianta ter uma natureza perfeita se eu tenho um caráter imperfeito. Isso é muito sério. Ellen White também vai dizer que aqueles que não têm fé em Cristo, que possa livrá-los da tentação, livrá-los do pecado, esses não entrarão nas cidades santas. É muito sério. Ellen White também vai dizer que aqueles que têm fé e guardam os 10 mandamentos entrarão num estado de impecaminosidade na qual Adão viveu antes da queda. E o nosso maior exemplo é Jesus. Ele sim é o nosso maior exemplo.
Mas, infelizmente, nós, como Israel, estamos voltando, estamos repetindo a história do antigo Israel. Estamos fazendo isso, falamos de lei, lei aqui, lei acolá, mas cadê Cristo nessa lei? Tanto Cristo quanto a lei têm as mesmíssimas características no sentido de caráter. E aqui eu gostaria de citar um pouco mais de Ellen White, mais uma vez, a respeito de Jones e Wagner, a justiça de Cristo. Ela disse: em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo, apresentar a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Opa, detalhe aqui interessantíssimo. Sou perdoado pelos meus pecados. E o resultado disso é obediência. Salvo obedece, ímpio não. Sério. Olhemos, portanto, um pouquinho para Cristo. Cristo ele veio com a natureza, a mesma natureza que a minha, a mesma natureza que a nossa, caída. E ele venceu. Não pecando uma única vez, nem mesmo em pensamento. Nem mesmo em pensamento. Vamos continuar. Na parte... Muitos perderam Jesus de vista. Muitos, infelizmente. Deviam ter tido olhar fixo, vamos ver aqui, deviam ter tido olhar fixo em sua divina pessoa e em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. A mensagem, aqui, ó, a mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Eu sei muito bem que nas Bíblias modernas, infelizmente, está falando só fé em Jesus. Eu sei muito bem que está escrito isso, mas não basta se só ter fé em Jesus. É necessário, portanto, ter fé de Jesus. Essa mesma fé essa mesma fé que levou Jesus Cristo à cruz. Essa mesmíssima fé. Como é que estamos? Lembre-se, o que eu estou falando aqui para vocês também serve para mim. Como é que nós estamos? Como é que é o nosso comportamento? Se lá no céu não terá filmes, séries, esse tipo de coisa, para que eu estou assistindo? Se lá no céu não vai ter certo tipo de comida, por que eu estou comendo? Se lá no céu não tem certos comportamentos, por que eu estou tendo esses comportamentos? Vai se pensar? Queridos, vamos deixar Deus agir em nossas vidas. Deixemos Deus agir em nossas vidas. E que tenhamos fé. E que tenhamos também a atitude de nos aproximarmos a Deus, deixar que Ele vive em nós, porque Ele aceita o jeito que somos, mas não deixa do jeito que somos. Nos transforma. Ele nos transforma. Ele quer te dar, Ele quer me dar, Ele quer nos dar a cura do pecado. Mas, João, se eu acabar caindo, Deus, podemos dizer assim, responde: não se preocupe, eu criei uma lei nesse universo
uma lei da qual, se seguirmos diariamente, jamais cairemos. Aliás, né, a Bíblia também diz, né, que aquele que preserva o chamado, a eleição, jamais cairá no pecado. Isso que a Bíblia diz. Pois Deus é poderoso para nos apresentar irrepreensível, ou seja, sem defeito de caráter. Ou seja, todos os defeitos de caráter devem ser colocados em pauta para que sejam resolvidos até Cristo voltar. Pois quando a porta da graça se fechar, aquele que ainda tem pecados pendentes para ser resolvido, não estará no reino dos céus. Eu sei que isso é forte. Mas, irmãos queridos, nós precisamos mudar a nossa vida. Que Deus possa abençoar nesse momento, tá? Em breve, talvez nós falamos sobre a natureza de Cristo, né? Talvez tenha chocado um pouco o que eu falei. Mas acredito que cada dia mais Deus vai nos ensinando. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado.